Oi, pessoal, eu sou George Ricardo e essa semana eu estou substituindo o senhor Paulo Canabrava aqui no Dialogando. Mas podem ficar tranquilos que ele volta em breve aí. Hoje é quinta-feira, 25 de abril, e vamos falar sobre islamofobia no Brasil. A islamofobia é uma realidade preocupante. O preconceito tem se materializado em atitudes discriminatórias contra os muçulmanos e sua fé. A falta de compreensão sobre o Islã muitas vezes leva a estereótipos e à marginalização dessa comunidade. Além disso, manifestações de intolerância, como discursos de ódio e ataques verbais e físicos, são frequentes, criando um ambiente hostil para os muçulmanos brasileiros. Nesse caso, a mídia desempenha um papel crucial na perpetuação da islamofobia, muitas vezes retratando os muçulmanos de maneira estereotipada e associando a religião islâmica ao terrorismo. Essa narrativa distorcida não apenas alimenta o medo e a desconfiança em relação aos muçulmanos, mas também contribui para a disseminação de preconceitos enraizados na sociedade brasileira. Com o ataque organizado contra Israel pelo Hamas em 7 de outubro, havia na comunidade muçulmana o receio de que a culpa pelo conflito recaísse sobre ela e que a hostilidade aumentasse, e foi o que se confirmou na prática. Conforme demonstra a segunda edição do relatório de Islamofobia no Brasil, elaborada pelo grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, o Gracias, da Universidade de São Paulo. Para entender como esse preconceito se perpetua e ajuda a desumanizar causas como a da Palestina, eu converso com a antropóloga e professora da USP, que pesquisa a islamofobia e lidera o grupo de pesquisa Gracias, Franci Rose Campos Barbosa. Peço a todos que estão chegando para ir deixando o like no vídeo e também, se você não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente aí e acompanhar o Dialogando toda terça e quinta. Também informo que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência, então pode ir mandando suas questões. Se você puder e quiser contribuir com a continuidade da revista, pedimos que nos mande sua doação via Pix, no pix@diálogos do Sul, ou faça uma assinatura solidária através do catarse.me/diálogos do Sul. Bom, vamos começar. Professora, em nome da Diálogos do Sul, eu agradeço a sua presença e queria começar pedindo para você se apresentar aí para o nosso público, dizer como que você se interessou pela pesquisa e tudo mais. Seja bem-vinda. Obrigado, George. Quero agradecer o convite de vocês, né, do Paulo, que não pôde estar aqui, o seu, de todo o pessoal do Diálogos do Sul. É uma honra, né? A minha querida amiga Mira também, que eu sei que tem parte, né, dessa indicação. Verdade. E eu sou a professora Franci Rose, sou antropóloga, sou pesquisadora de 2 programas de pós na USP, né, o programa de pós da Psicologia de Ribeirão Preto e o programa de pós de Antropologia de São Paulo, né? Eu sou uma antropóloga de carteirinha, então eu venho trabalhando nessas áreas de fronteira e pesquiso Islã há 26 anos, né? Há 26 anos que eu venho pesquisando essa temática e desde 2020, mais ou menos, né, 2019, eu venho trabalhando com a temática de islamofobia, né, porque me tornei bolsista produtividade, já estou no segundo projeto de Bolsa Produtividade, falando de islamofobia. Né? Há sempre uma dificuldade de trazer problemáticas que os próprios muçulmanos vivenciam em países que não são islâmicos. Então, eu quis dar um pouco mais de visibilidade a um grande pesquisador da área, que é o Felipe Freitas, né? Que é um doutorando da Unesp, que já vinha pesquisando sobre islamofobia desde 2015 e participa, né, do meu grupo de pesquisa, e outros pesquisadores que acabaram se agregando, se misturando, né, nesse trabalho com islamofobia. Então, acho que é importante a gente falar dele, principalmente agora, depois do 7 de outubro, né, que marcou novamente não só muçulmanos, mas cristãos, mas judeus, enfim, todas aquelas pessoas que estão envolvidas com esse genocídio que acontece na Palestina. Professora, o primeiro relatório realizado pelo Graças indicou aí que o 11 de setembro foi importante para o marco de aumento de islamofobia no Brasil. Como é esse impacto, como se deu esse impacto e qual é o papel da mídia tradicional no aumento dessa hostilidade, na sua opinião? Então, bem importante essa pergunta, né? Para respondê-la, tem uma autora, uma jornalista, a Deep Kumar, que ela vai trazer alguns pontos de mitos quando se trata do Islã. E esses mitos são reproduzidos principalmente pelas mídias, né? Quais são eles? A ideia de que o Islã é uma religião monolítica,
né? A gente costuma falar, o Islã não é um monobloco, né? O Islã não é uma coisa concentradinha. Existem contextos históricos, contextos diferenciados, né? Da onde se pratica o Islã. Então, você tem a Ásia, você tem a África, você tem o Sul global. Então, são percepções, são linhas de tradição, xiita, sunita. Dentro desses grupos há também outros grupos, outras formas de pertença ao Islã. Então, esse é o primeiro mito, né, que acaba contribuindo. O Islã é isso, então está fechado nisso, então todo muçulmano é assim, né? E, na verdade, isso é um grande mito. O outro mito é que o Islã é sexista, né? A Deepa Kumar, ela traz esse questionamento. Será que é o Islã que é sexista ou será que são os homens que são sexistas, né? Todas as culturas você vai ter a presença do sexismo, né? Dessa diferenciação em relação à mulher, da opressão em relação às mulheres. Então, não foi o Islã que inventou a desigualdade ou a igualdade de homens e mulheres. O Islã, ele trouxe benefício para as mulheres que não necessariamente em todos os contextos ditos islâmicos esses direitos são garantidos. Então, não é uma questão do Islã em si, mas é uma questão dos homens, né? O sexismo não está relacionado com as religiões, mas como é que esses homens interpretam determinadas religiões, e no caso que a gente está falando, o Islã. O outro mito e que é muito apropriado também, como pensam os muçulmanos, né? Então, a ideia é que falta aos muçulmanos uma racionalidade, que os muçulmanos eles não têm uma razão, que eles não valorizam a ciência. Ora, as bolas, é só olhar os processos históricos, as grandes invenções foram inventadas por árabes muçulmanos. Então, a gente tem aí um histórico de, né, o astrolábio, a presença na ciência, de modo geral, na matemática, enfim. Você vai encontrar várias invenções e aí trazendo esse campo da própria racionalidade e as próprias contribuições que os muçulmanos tiveram no seu período histórico, né? A gente vai pensar até quando os muçulmanos estiveram presentes na região ibérica, né? 9 séculos de cultura, né? de apropriação de livros, de bibliotecas, né? E é muito famoso pela produção de conhecimento, né? A época de ouro do Islã era a época justamente do conhecimento. E a outra e o último ponto que a Deepa Kumar ela acaba indicando é a ideia de um Islã terrorista, justamente que cresceu muito pós 11 de setembro, mas qualquer pesquisador de relações internacionais sério vai dizer que 80% das pessoas que morrem por conta de um terrorismo são muçulmanos, né? A gente está vendo agora na faixa de Gaza quantos muçulmanos estão morrendo, né? Quantos palestinos estão morrendo, quantos judeus morreram e quantos palestinos já morreram em 6 meses. Então, essa falácia de associar o Islã ao terrorismo, à misoginia, né, a um monobloco, a irracionalidade, é uma construção, e aí a Deepa Kumar ela está dizendo isso, ela é uma jornalista, né, uma americana indiana. Então é importante, né, que a gente tenha esse conhecimento, que a gente possa falar sobre isso. Professor, outro ponto que eu queria falar também é sobre como que impactou esse começo desse... Não sei se é bem o começo do conflito do Hamas com Israel, mas depois do 7 de setembro ali, o que acontece aqui no Brasil, na prática? Esse aumento de preconceito contra a fé e contra as pessoas é visível para você, assim, tipo, na rua, nos lugares, ou é uma coisa mais difícil de perceber? Eu acho que é importante, né, Jorge, primeiro é dizer que a guerra, né, o genocídio não começou do dia 7 de outubro, né? São 76 anos de Nakba, são 76 anos de catástrofe, de expulsão de palestinos de suas terras, né? 750 mil palestinos foram expulsos, né, da Palestina. Então, isso é bem importante a gente frisar. O 7 de outubro, ele marca, né, e eu diria até que o 7 de outubro é uma segunda Nakba, né? E é uma segunda Nakba televisionada, né? E que a gente vê esse reflexo no Brasil no dia seguinte, no dia 8
a gente já viu esse reflexo da violência acontecer em aeroportos, por exemplo, de uma garota ser chamada de filha do Hamas, das pessoas começarem a serem xingadas na rua, ouvir comentários, né? Eu cheguei a ouvir, esse povo violento, esse povo terrorista, como se os palestinos fossem terroristas, como se todos os palestinos fossem violentos. Então, essa associação até, esse mito, né, do ligar o Islã ao terrorismo, à violência, é de praxe. Então, assim, a gente começou a ver isso muito claramente, por isso que eu rapidamente já organizei um pequeno questionário para ter essas sinalizações. E se no primeiro questionário que a gente tinha, o primeiro relatório, uma crescente em relação às mulheres, este ficou um pouco mais igualado, homens e mulheres, porque os homens também participaram bastante das entrevistas, né? Eles mesmos colocaram que a arabofobia, principalmente porque a gente tem no Brasil uma comunidade árabe muçulmana muito significativa, já sentiam assim, nos comentários, nas piadinhas, porque muitas vezes a violência ela não vem com uma violência física ou um xingamento, ela vem com uma piadinha, e essa piadinha ela é constante, ela é diária, né, que a gente chama de bullying, né? Então, é muito chato o muçulmano chegar numa sala de aula, um garoto, e alguém fazer o barulho de explodir, bum, sabe? Isso é muito cotidiano de muçulmano. Piadas de comentários, não vou falar com você porque você pode me explodir, que você pode fazer um atentado com a minha pessoa. Então, são brincadeiras que eu não considero brincadeiras, são violências, são microviolências, que vão gerando um certo mal-estar, um desconforto, vão gerando também uma baixa autoestima, né? Então, para tudo isso, a gente precisa olhar com muito cuidado, o relatório olha também. Uma das questões desse questionário que a gente aplicou no segundo relatório é se a mídia sabia diferenciar o que era ser palestino, árabe e muçulmano. E 90% dos muçulmanos consideram que a mídia não sabe diferenciar o que é ser muçulmano, o que é ser palestino, o que é ser árabe. Então, é muito importante, né, trazer esse debate, fazer com que as pessoas olhem como é que eu vou escrever, né? Eu, por exemplo, eu sou uma brasileira que usa lenço. Então, é muito comum eu pegar um Uber e a pessoa, de onde que a senhora é? Sou aqui do Brasil, do Maranhão. E as pessoas estranharem porque já associa o Islã aos árabes, né? E aí é importante que se diga que a maior comunidade muçulmana no mundo está na Ásia, não está no Oriente Médio. A segunda maior comunidade muçulmana está na África, não está no Oriente Médio. Então, as pessoas precisam aprender que o muçulmano, ser muçulmano, você pode ser de qualquer nacionalidade, né? O último sermão do profeta Muhammad, né? Ele disse, né? Não dizia, ele disse que o Islã é de árabes e não árabes, é dos homens e das mulheres, é dos brancos e dos negros. Então, ele já está trazendo aí uma construção do que significa ser muçulmano, né? E como a gente tem que olhar para o Islã, né? A gente tem que olhar para essa diversidade que são os muçulmanos e são os grupos, né? Então, por isso que essas violências já apareceram, né? A pesquisa demonstra, por exemplo, que 25% das mulheres naquele período já mudaram a forma de colocar o lenço, né? Algumas adotaram o turbante, outras acabaram usando o lenço, porque não vão conseguir enfrentar no seu trabalho, no seu dia a dia, suportar o lenço, né? Algumas não estão, de fato, preparadas ou não querem deixar a sua visibilidade se tornar vulnerável. Então, isso acaba mudando o cotidiano, sim, das comunidades muçulmanas, né? Pegando esse gancho que a senhora falou, eu queria falar um pouco sobre feminismo islâmico também. Existe alguma diferença na percepção das mulheres e dos homens islâmicos em relação às formas como a islamofobia se dá? A senhora falou até da percepção do lenço, né? O próprio feminismo no Brasil, ele é inclusivo com isso? Abraça essas mulheres também? Ou você acha que não? O feminismo precisa aprender muito sobre o que é ser mulher muçulmana, né? Então, acho que é uma das minhas bandeiras, né? É dialogar com as manas feministas, dizendo que precisa fazer um pensamento decolonial. O feminismo islâmico nada mais é que esse pensamento decolonial sobre o Islã, né? Essa desconstrução de pensar as próprias práticas.
mas eu gosto sempre de pensar não no feminismo como um movimento ocidental. Eu gosto de pensar, quando eu olho para as mulheres muçulmanas, de um movimento de mulheres, e que essas mulheres muçulmanas podem sim chamar de feminismo islâmico, mas pode chamar de movimento das mulheres, pode chamar de revolução, pode dar qualquer outro nome que não necessariamente seja o nome atribuído pelo Ocidente. Então, o fato de algumas mulheres no Egito, a gente pegar o texto da Saba Mahmoud, né, quando ela vai falar do revivalismo islâmico no Egito, em nenhum momento ela cita feminismo islâmico. Ela está falando da luta dessas mulheres no Egito para divulgação do conhecimento religioso dentro das mesquitas. Então, a luta dessas mulheres no Egito, tal qual a Saba Mahmoud está estudando, é o fato delas poderem ministrar suas aulas de religião, de teologia islâmica, para outras mulheres, né? Algo que na nossa sociedade aqui no Brasil, a gente tem praticamente 100% de sheiks que dão aulas para as mulheres. Você não vê praticamente mulheres dando aula para mulheres. Muitas vezes porque as mulheres não têm esse conhecimento de um sheik, né? É muito mais difícil você encontrar no Brasil uma sheika, alguém que tenha realmente profundidade, conhecimento para transmitir a religião. No Egito é muito mais fácil, porque as mulheres estudam desde sempre, desde crianças, né? Como na Turquia, como em países onde a maioria são de muçulmanos. Então, isso é muito praticado. Então, o que o Egito faz, o que essas mulheres fazem, que a gente chama de revivalismo islâmico, elas dominam a forma de transmissão do conteúdo religioso. E aí são práticas. Elas são feministas? Não sei. Eu não sei qual é o nome. Quer dizer, eu sei que elas não se dão nome de feministas, mas elas fazem algo que me interessa muito, que são as práticas femininas, a prática das mulheres. Então, o Ocidente tem uma mania de colocar os seus movimentos, os movimentos de comunidades muçulmanas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta, porque é uma outra lógica. O Islã, na perspectiva islâmica dos muçulmanos, ele é perfeito. Se ele é perfeito, você não precisa do feminismo, você não precisa ser esquerda ou direita, porque a religião em si, ela já cobre todos esses atributos. A gente acaba associando com esses conceitos, por quê? Porque nós estamos num país diferente, nós não estamos num país islâmico, nós não estamos sendo comandados pela Sharia, né? Embora seja importante ressaltar que os muçulmanos no Brasil, eles praticam 85% da Sharia, né? Que é esse código de vida muçulmano, essas regras, porque os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia, ele paga o zakat, ele faz o jejum no mês do Ramadã, ele faz a viagem à Meca, a peregrinação, enfim, todas essas práticas e a própria ideia de crença islâmica está associada àquilo que o muçulmano é no Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que são muito mais ocidentais e que muitas vezes não funcionam. E aí, o meu debate com algumas feministas ocidentais, feministas brancas, feministas neoliberais, liberais, é que eu não posso pensar as mulheres muçulmanas a partir da minha ótica apenas. Eu preciso construir alteridade, né? E fazer esse pensamento, essa desconstrução desse olhar, o que querem essas mulheres. Para muitas mulheres não muçulmanas, feministas, elas acham que toda mulher muçulmana quer tirar o lenço. Todas as mulheres querem andar de biquíni, todas as mulheres não querem ter filhos. E aí, novamente, eu volto lá para o mito, né, sobre o que é o Islã. O Islã não é um monobloco. Se ele não é um monobloco, né, vão existir mulheres muçulmanas que pensam diferentes umas das outras, né? E tudo bem, né? Então, acho que isso é bem importante a gente recortar sempre. Também queria falar, a Mira fala muito aqui, a Mira Khalili, que o sionismo ele tem uma grande influência nas mídias, tanto sociais quanto nas TVs e rádios também por todo mundo. Eu queria saber de você, você acha que esse recorte do sionismo dá para ser combatido dentro da mídia, já que ele domina os meios de comunicação, praticamente? É o que vocês tentam fazer diariamente, né, Jorge?
Esse é o papel das mídias independentes, é o que o Paulo Canabrava tenta há muito tempo fazer. E tem conseguido, porque eu acho que mais e mais pessoas estão aderindo à ideia, né, sobre o que é a Palestina, sobre o que é o sionismo, sobre o que significa semitismo, sobre a diferença entre ser antisionista e antissemita. Então, eu acho que as mídias, e aí as mídias alternativas, têm um trabalho super importante. Não é à toa que vocês são muito lidos, são muito vistos, né? Porque vai ganhando essa possibilidade, vai adquirindo, de fato, essa aproximação com outro universo que as mídias hegemônicas não permitem. E, de fato, a gente tem o sionismo controlando boa parte das mídias. Eu estava vendo hoje um programa aí dessa grande rede de televisão do Brasil, um dos programas de entrevista, que o jornalista está entrevistando um ator americano de origem judaica. Eu desliguei quando fui ver, sabe? Porque é um absurdo o que ele está dizendo, né? É uma mentira. E aí a TV está produzindo uma mentira. Não é porque um ator americano está dizendo a opinião dele que eu tenho que consumir essa opinião. Aquela opinião é islamofóbica, arabofóbica, né? Palestinofóbica. Então, assim, eu acho que o nosso papel, meu papel como educadora, eu sempre gosto de falar de uma pedagogia da Nakba, embora as pessoas acham isso ingênuo, acham isso bobo, não, mas eu sou docente, eu sou educadora, então eu tenho que pensar em formas que os meus alunos entendam o que significa aprender sobre a Nakba. O jornalista, ele tem que conferir as suas fontes. Se a sua fonte é só uma fonte filtrada pelo sionismo, eu preciso ver outras fontes. Então, a gente tem que ler absolutamente tudo para a gente pensar, raciocinar. Eu lembro que, na época do Talibã, o retorno dele em 2021, eu tinha uma visão sobre o Talibã, eu tinha lido sobre o Talibã, já tinha pensado, discutido sobre ele, mas eu fui perguntar para uma pessoa da minha confiança, tanto pesquisadores quanto pessoas religiosas da minha confiança, para que eu balizasse o meu pensamento, para que eu pudesse falar sobre o Talibã num registro que não seja um registro que reforce o imperialismo americano, mas que também não seja um discurso que reforce a atitude dos talibãs. Então, buscar esse equilíbrio é a função da mídia, é a função dos educadores, é a função das pessoas que estão preparadas para um bom debate. E aí é importante você ter conhecimento, ir em busca desse conhecimento. Então, acho que essa é a maneira que eu venho pensando e venho trabalhando nos últimos anos. Tem uma dúvida que agora é pessoal mesmo. Como docente, dentro da sala de aula, dentro de um país tão polarizado que nem é o nosso, todo mundo tem uma opinião sobre tudo e quer estar de um lado, quer estar do outro. Dá para sentir também isso dentro da sala de aula com os alunos ou é mais tranquilo? Meus alunos são ótimos. Meus alunos são os melhores alunos. Registra aí para eles Ah, me tá. mandarem presentinhos, chocolates depois, flores. Meus alunos são ótimos. Hoje eu tenho essa liberdade de ser quem eu sou. Boa parte eu devo aos meus alunos que me encorajaram a ser quem eu sou. Porque eles historicamente me acompanham e sabem que eu sempre encorajei eles serem quem eles são, independente de raça, classe, gênero. Então, no momento que eu tinha uma, não dúvida de ser muçulmana, porque ontem eu comemorei 11 anos que eu fiz a minha charrada, que eu fiz a minha conversão, mas essa coisa de ter uma vestimenta islâmica, vestir o meu hijab, de estar segura num país que é islamofóbico, sim, que é racista, sim, que é homofóbico, sim, e nesse país, né, horroroso que a gente vive, que de cordial não tem nada, mas foram os meus alunos que me reforçaram a minha identidade, que me contribuíram com a minha identidade. Então, até o dia de hoje, eu uso lenço há 6 anos, eu nunca tive um comentário, um problema, porque eu já começo o primeiro dia de aula falando da minha pertença. Sei que isso cria conversa, e eu, como pesquisadora, como antropóloga, eu gosto de falar sobre religiões. Então, o tema religião é um tema recorrente nas minhas aulas. A questão da intolerância religiosa, a questão do pertencimento religioso. Então, isso acabou virando uma coisa muito positiva para a gente aqui. A Amira também, ela fala bastante sobre a popularização da causa palestina.
que ela diz que tem dois lados, né? Tem um lado que é muito bom, porque todo mundo está falando sobre isso, mas tem também a coisa do raso, das pessoas falarem, Palestina livre, mas não leem sobre aquilo, não se aprofundam. Queria saber de você, se depois dessa do 7 de setembro mesmo, né, desse conflito que ficou mais visto, eu sei que não começou ali, mas isso dá uma visibilidade que é boa para a Palestina, mesmo no meio desse genocídio todo que está acontecendo agora? Ou, não, ou as coisas não chegam Não, a esse nível? olha, eu vou repetir a fala do Breno Altman ontem aqui na minha faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. O Breno falou uma coisa que é muito verdadeira. Se não tivesse acontecido o 7 de outubro, hoje eu não estaria aqui, né? Então, de certa forma, a gente não está dizendo que bom aconteceu o 7 de outubro, mas assim, uma coisa que foi tensionada acabou trazendo o debate. Porque assim, eu sou militante pela causa palestina desde os meus 14 anos, desde garotinha mesmo, desde o ensino médio. Eu nunca vi tanto engajamento. Então, assim, eu vou em passeatas, eu estou em São Paulo, eu vou nas passeatas em São Paulo, muito antes do 7 de outubro. Mas o 7 de outubro, ele trouxe uma visibilidade grande, e é importante as pessoas. E é lógico que no meio que traz pessoas que estudam, que leem, que conhecem a causa, traz aqueles que não leem nada, mas assim, isso não me incomoda, né? Trazem aqueles que querem sentar na janelinha e viram especialista de plantão. Tudo bem, falando bem da Palestina, está tudo ótimo. Né? O que não dá é falar bobagem sobre a Palestina, aí é complicado. Então, eu acho que essa visibilidade que está tendo, né? Você vê os movimentos hoje em dia nas universidades, em Colômbia, né, dos Estados Unidos, que lindo! Judeus e muçulmanos, jovens estudantes ali, unidos, dançando, cantando, lutando pela causa palestina, é muito lindo isso. Então, em que período da história eu já passei de uma certa idade, já tenho 40 anos de militância, mas quando é que eu vi essa reverberação das pessoas o tempo todo falando da Palestina? Nunca tinha visto. Então, isso é bom. E pedagogicamente falando, como conscientizar esse pessoal que é mais islamofóbico, até por desconhecimento, às vezes como eu vou dizer, uma influência neopentecostal também, que o seu Paulo fala bastante. Como a longo prazo trabalhar isso, você vê aqui no Brasil? Olha, eu sou daquelas, vou repetir, né? Sou uma professora. A produção intelectual, aquilo que você produz, seja numa entrevista que eu estou aqui conversando contigo, seja numa mesa redonda, seja no artigo que eu escrevo para o Jornal da USP, tudo isso ajuda as pessoas a refletirem, né? Qualquer ato, qualquer postagem minha no Instagram, né? Eu posto alguma coisa no Instagram, as pessoas vão lá e leem, ou posto alguma coisa no X, as pessoas vão lá e leem. Qualquer movimento. Peraí, deixa eu ver o que a Franci vai dizer a respeito. Então, isso é importante. A produção do conhecimento é algo importante. Então, se a gente não fizer essa roda girar, como é que a gente... Eu converso com qualquer neopentecostal, eu tenho amigas pesquisadoras de igrejas evangélicas, a gente troca informações, a gente se ajuda a pensar, né, estratégias de diálogo, né? Hoje você tem muito diálogo interreligioso, então tem formas de você pensar as religiões, de fazer com que as pessoas religiosas convivam entre elas. Então, isso é um processo, é lento, não é fácil, não é simples, mas é extremamente necessário. Então, este ano é a primeira vez que eu incluí na minha bibliografia textos sobre a Palestina. Por quê? Porque os meus alunos, eu perguntei no primeiro dia de aula se eles sabiam o que era a Nakba, apenas uma aluna sabia responder. Então, existe uma falha na transmissão do conhecimento. Tem pesquisador por aí, não, é bobagem, todo mundo sabe. Não é verdade. Não é verdade que todo mundo sabe. A pessoa que não sabe, ela parte para a islamofobia muito mais rápido, né? A pessoa que não sabe, ela acaba construindo uma visão estereotipada do Islã muito mais rápido. Eu acabei de saber agora à tarde que uma aluna minha de doutorado, que eu orientei, teve seu trabalho de doutorado indicado, né, para concorrer à seleção da CAPES. E o que é a tese dela? Ela vai analisar justamente como que árabes e muçulmanos
são apresentados em livros de escolas adventistas, livros de histórias de escolas adventistas, né? Então, se você lê o texto dela, é muito respeitoso, não é um texto que fere os adventistas, não, mas é como que este grupo em específico está lendo, né, os muçulmanos e os árabes. Então, é um trabalho extremo. Então, eu só acredito na produção do conhecimento. Eu não acredito em coisas que possam gerar violências ou outras mazelas, né? Embora considere muito a questão da resistência, né? E admire. Mas eu sou uma educadora, e como educadora, a linha pedagógica me interessa mais, né? Eu vou ler agora aqui algumas perguntas que o pessoal tá mandando, tá? Vou começar com essa do Guilherme. Guilherme Ribeiro. As cenas de guerra em Gaza têm aberto os olhos das pessoas sobre a realidade palestina, alimentando uma visão mais empática e livre de preconceitos, na sua opinião? Eu acho que ajuda, né? Porque não é possível alguém, né, ver uma criança sendo queimado pelo fósforo branco e dizer, isso não diz respeito para mim, né? Então, eu acho que cria um impacto. Você sabe, como que é o nome dele, Guilherme? Guilherme. Guilherme, que há anos atrás, eu sempre pensava duas vezes, em 2014, principalmente, que a gente teve reações muito violentas, eu sempre pensava se eu postava ou não fotos de criança. Hoje eu já não penso duas vezes, eu posto sim. Porque as pessoas elas precisam se deparar com a realidade. Gente, as crianças estão morrendo, são 14 mil crianças palestinas mortas de formas brutais, né? De formas muito brutais, muito violentas. Então, eu acho que isso tem causado, sim, um impacto, um horror, né? Para a gente dizer que é genocídio, a gente tem que mostrar, infelizmente. Essas cenas de guerra, infelizmente, a gente tem que mostrar, né? Temos aqui o Chuck também dizendo: professora, hoje vivemos numa sociedade muito polarizada. Como é dar aula no Brasil? Já sofreu alguma discriminação por parte de alunos ou docentes? Você É já um pouco respondeu. a tua pergunta, É, né, George? Não, olha, alhamdulillah, os meus alunos na USP, eu estou numa universidade laica, numa universidade que me acolhe, que me respeita. Eu sou a primeira docente da USP de lenço, né? Acho que não tem nem. Tem muçulmanos, é claro, em todos os registros, mas com lenço, sou a primeira muçulmana, e eu, docente, né, no caso, tem docentes alunas. E eu nunca tive nada, nenhum. É lógico que, às vezes, assim, uma piadinha, um comentáriozinho, mas nada que eu diga, olha, fulano foi islamofóbico comigo. Não, não posso. Seria leviana se comentasse algo desse gênero. temos aqui também a Ana Laura. Boa tarde. Os Estados Unidos são grandes responsáveis hoje pelo preconceito ao islamismo. Lá, me parece que apoiar a Palestina é um crime mais grave do que o. Acho que é nazismo aqui, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho Olha, que é não isso. só os Estados Unidos, a Alemanha é proibido qualquer tipo de manifestação a favor da Palestina. A França é um dos países mais islamofóbicos que existem, é Paris, principalmente em se referindo às mulheres muçulmanas que usam lenço, porque eles já disseram que usar lenço vai ser impossível nessas Olimpíadas, né? Porque é um país laico, blá 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 blá. Então, assim, Estados Unidos não é o único. Digamos que os Estados Unidos é o grande vilão, né? Porque matou muitos muçulmanos na história, né? Então a gente tem que não só muçulmanos, né? Vamos lembrar que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram soltas pelos Estados Unidos, né? Mas ele não é o único vilão. Temos aqui também o Luciano. Ele está perguntando: gostaria de perguntar à professora como ela enxerga que o Estado age ou não para coibir e educar no sentido de acabar com preconceitos contra a fé islâmica. Olha, você está falando do Estado brasileiro, né? Então, Acho que do sim. nosso atual governo Lula, do nosso atual Ministério dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida. Então, eu participei até de um relatório de enfrentamento ao discurso de ódio, né? Pelo Ministério dos Direitos Humanos, comandado pela Manuela Dávila. E esse relatório ele é extremamente importante, porque que eu pude colocar nesse relatório uma palavra chamada islamofobia. Eu pude falar o que é a islamofobia, como ela acontece, o que ela gera nas pessoas, né? A questão da saúde mental. Então,
A nossa contribuição de quem trabalha com religiões, de modo geral, foi trazer os problemas e trazer meios até de pensar. Então, eu acho que o Estado brasileiro ele tem ajudado, sim, ele tem contribuído, sim, mas a nossa demanda é uma demanda muito grande, né? Os muçulmanos precisam fazer mais lobby político, eles precisam estar mais presentes em todos os contextos, a gente precisa ser mais convidado, seja homem, seja mulher, né, para a TV. Quanto mais pessoas enxergam muçulmanos, veem o trabalho dos muçulmanos, né, quanto mais o meu trabalho é reconhecido, mais os trabalhos dos meus alunos são reconhecidos, assim, mais os muçulmanos vão ter uma visibilidade. Então, é importante a gente atentar para isso. Então, eu acho que nós estamos agora num governo bastante favorável. Se a gente tivesse no governo anterior, que eu não prefiro não dizer nomes, nem partidos, nem nada, eu tenho certeza que hoje a situação de nós, militantes da causa palestina, seria muito mais difícil. Se hoje é difícil a gente acessar boas informações, se fosse naquele outro governo, a nossa situação seria muito mais complicada. Então, eu tenho que considerar, e a fala do presidente Lula em relação à Palestina foi impecável, né? Então, a gente tem que seguir em frente e continuar nessa luta. Tem outra pergunta do Guilherme aqui. Muitas pessoas argumentam islamofóbicos para justificar o apoio ao genocídio em curso, inclusive reproduzindo estereótipos sobre os direitos das mulheres palestinas. Como responder a isso? Olha, responder a isso é com conhecimento, né? Então a gente tem que dizer assim, já teve na Palestina, amigo? Porque as pessoas elas criam estereótipos, né? As mulheres muçulmanas, gente, em linhas gerais, elas devem estudar, elas têm direito a pedir o divórcio, ela tem direito à herança, ela tem direito ao dote, ela tem direito ao voto, ela tem direito a trabalhar. Se você olhar, por exemplo, procura aí, eu não sei estatística, mas na Palestina, qual era a porcentagem de mulheres com formação universitária? Você vai descobrir qual era a notas que essas meninas tiravam, notas altíssimas. Então, assim, quem produz conhecimento na Palestina, você vai entender, todas as sociedades, isso é tão estereotipado, né? Toda sociedade, você vai ter aquela sociedade que as mulheres estão na universidade, outras que não. E assim vai. Se você for fazer um comparativo, por exemplo, com o Afeganistão, houve a intervenção de 20 anos nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos sai, a gente vai olhar os dados, apenas 24% das mulheres são alfabetizadas. Gente, 20 anos de intervenção, quer dizer, as mulheres continuaram fora da escola. Para que serviu essa intervenção, afinal? Né? Então, eu acho que a falta de conhecimento, ninguém consegue entender, por exemplo, que os palestinos e o pessoal em Gaza eram 300 checkpoints. As pessoas viviam numa pobreza. Se hoje está ruim, mas nunca esteve bom. Essa é a verdade. 50% da população em Gaza era anêmico. As águas, 90% da água contaminada, a luz, ela era reduzida, ela não durava o dia inteiro. Então, em que condições esses palestinos tiveram tiveram que estudar? E estudaram, né? Então, eu acho que há muito preconceito religioso mesmo. As pessoas elas são islamofóbicas, elas não compreendem o Islã, então elas associam qualquer tipo de violência ao Islã. E olha, eu não estou dizendo aqui, quem me conhece sabe, eu não passo mão em cabeça, seja de muçulmano, violador, assediador, de muçulmana que faz coisas erradas. Mas eu acho que é extremamente importante você dar, primeiro, uma coisa clara, que é a presunção de inocência quando alguém comete um crime, seja ele qual for. A presunção de inocência está no direito, né? E depois, o próprio conhecimento da realidade daquele contexto. Uma vez uma pessoa foi para a Palestina e me ligou, nossa, que estranho, a mulher serve a comida e vai embora para a cozinha, não fica ali para almoçar com a visita. Você precisa entender a lógica disso. Às vezes, ela entendeu que era uma visita de trabalho, e ela não está interessada em ouvir sobre trabalho, em comer sobre trabalho. Muitas têm crianças pequenas, vão alimentar suas crianças pequenas para levar para a escola. Então, assim, aquilo que o Ocidente vê equivocado é porque ele nunca conviveu numa comunidade muçulmana.
E eu garanto que eu, muito antes de me tornar muçulmana, convivi bastante com os muçulmanos. E eu admiro a forma, né, das mulheres fazerem festas, dos homens se reunirem, né, dessa hospitalidade islâmica. Qualquer país islâmico que você vá, qualquer casa de muçulmano que você vá, a hospitalidade é chave, né? Então, acho que a gente precisa estudar mais, só ler mais meus textos, ler mais meus vídeos, assistir meus documentários, né? Visitar uma mesquita, né? Que acho que esse preconceito cai por terra. Temos aqui a Ruth também perguntando, professora, uma criança muçulmana que tem que ter apoio psicológico para viver num país como o nosso? Olha, em geral, não. Se ela está dentro de uma família estruturada, né, que consiga passar para ela a religião, as suas diferenças, não tem problema. Agora, o que a gente vê, e o que eu já acompanhei, por exemplo, foram casos de crianças em escolas públicas que passaram por assédio de professores e colegas. Né? Eu conheço o caso de uma menina de 8 anos, por exemplo, que passou a usar o lenço, porque a mãe usava, embora a mãe dissesse para ela: não, minha filha, não precisa, você é muito criança, você pode usar mais tarde. Mas a menina, na brincadeira, começou a ir de lenço, e uma professora virou para a criança de 8 anos e disse: você vai continuar usando esse lenço? E a menina: sim, vou continuar. Não, porque você me constrange com eles. Como que uma professora vai dizer para uma criança de 8 anos que o fato dela estar de lenço a constrange? Eu fico me perguntando se essa criança tivesse de micro saia, de shortinho muito curto, se essa professora diria a mesma coisa. Então, isso é muito violento. E o caso também de um garoto que tinha um amiguinho que jogava bola com ele, que ficava no recreio com ele, que era o melhor amiguinho dele, e de repente esse amiguinho virou para ele e falou: olha, não vou mais brincar com você, porque meu pai falou que você é filho de homem-bomba. Então, assim, essas violências acontecem na escola, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Acho que hoje a maioria das crianças, eu vou repetir, em famílias bem estruturadas, elas não vão sentir esse efeito. Por outro lado, quando eu fiz a última consultoria para o Clone, né, agora nessa última reprise, tem algumas muçulmanas que eram adolescentes em 2011, quando teve lá uma reprise, e elas me diziam que elas sofriam muito bullying na escola. Né? Então, acho que a gente tem que estar sempre atento a isso também. Tenho mais uma aqui. O Luiz perguntando: a senhora acredita que Hollywood está revendo sua visão sobre a Palestina? Eu espero, hein, Luiz? Espero muito. Espero ver um grande clássico sobre a Nakba. Quero muito que esses grandes diretores, produtores, roteiristas escrevam um filme, né, desses para ganhar o Oscar sobre a Nakba. Eu lembro que alguns anos atrás, já não lembro quanto, uns 20 anos atrás, vocês procurem aí, tinha um documentário chamado Promessas de um Novo Mundo, que era de um documentarista judeu. E esse documentário, Promessas de um Novo Mundo, que é fantástico, ele visita a Palestina e visita Israel. Então, ele entrevista crianças na Palestina, crianças em Israel. E ele vai acompanhando o crescimento dessas crianças, né? Até a adolescência, até quase a entrada da vida adulta. Procure aí, não vou dar o spoiler, não, mas procura, Promessa de Novo Mundo. Foi indicado para o Oscar, não levou, mas é um trabalho belíssimo. Né? E fica muito claro, né, como é que essas violências elas vão ser construídas. E só para dar um spoilerzinho, eles conseguiram levar os garotos, as crianças judias, para Gaza, mas não conseguiram fazer o contrário. Então, daí você já vê a diferença de classe, né? Já vê a diferença social. Né? E aí, quando termina o documentário, você descobre onde estão esses jovens hoje. Eu tenho muita curiosidade de saber onde estão esses meninos hoje, né? Se eles estão vivos, por exemplo. Né? Aliás, ó, fica a dica, tá no YouTube aí, de graça para todo mundo assistir, gente. O documentário, o diretor é o BZ Gudenberg. Que bom. Que bom que Deixa você eu. achou aí, Jorge. Achei. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, gente. A Lúcia perguntando, professora, quando foi que a narrativa de Israel entrou nas igrejas evangélicas?
Isso é uma tática para perpetuar preconceito? Acho que é muito curioso, né? A gente pensar, né? Os muçulmanos têm Meca, né? Para onde se direciona, tal. Israel acabou expulsando os palestinos, né? Acabou fazendo ali Jerusalém como se fosse a sua casa e tudo mais, mas a gente sabe que é a casa das três religiões, pelo menos deveria ser, né? Mas é o lugar de centralidade e os evangélicos, eles olham para onde? Porque eles não olham para o Vaticano, porque eles não são católicos. Então, essa apropriação, essa releitura de livros sagrados, né, da Bíblia, essa forma de interpretar, né, acabou favorecendo essa associação, né, essa aproximação com o sionismo. Então, isso acaba virando caravanas, né? Então, o neopentecostal, principalmente, que se associou muito rapidamente, porque se a gente pegar nos evangélicos tradicionais, você tinha lá uma cisão, né? Eles eram, até como o Breno estava contando ontem, até antissemitas, né? E aí isso vira com a própria forma de leituras. As leituras, as interpretações dos textos sagrados, né? E ter um lugar para chamar de seu, né? Ter uma referência aqui em São Paulo, você tem o Templo Salomão. Um Templo Salomão, que foi uma construção praticamente faraônica, e você paga para entrar e tudo mais, o pastor, né? Ele veste uma roupa parecida com a roupa dos judeus. Então, eles vão se aproximando porque eles têm que ter um lugar para chamar de seu. E aí vão misturando narrativas, interpretações, formas de pensamento. A gente tem que pensar no conservadorismo, na ultradireita, que favorece também todo esse fermento aí que a gente está assistindo. Tem mais uma pergunta aqui da Nogila. Como a senhora acredita que vai ser o desfecho desse genocídio, professora? Não vejo esperança com os Estados Unidos dando as cartas. Olha, eu vou falar como muçulmana, tá, Brandini? Eu vou dizer Allahu Akbar, né? Deus é maior, né? Então, eu tenho uma crença fervorosa na justiça, né? Na justiça de Deus e na força dos homens. Eu estou achando muito lindo esses jovens na Colômbia, em Harvard, né? Em várias universidades americanas se manifestando. Eu acredito na força da juventude. Eu acredito na força da juventude no Brasil, né? A gente, na semana retrasada, aprovamos na minha faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, uma moção pró-Palestina. Isso é histórico. Isso nunca houve nenhum debate da natureza que a gente conseguiu fazer. Apesar das diferenças, das divergências, houve muito respeito, houve muita cordialidade. Então, eu acredito que cada um que está me assistindo tem um papel social importante de mudança dessa perspectiva. A mudança, ela não depende só dos Estados Unidos, ela depende de cada um de nós. A gente tem a obrigação de todo dia postar alguma coisa sobre a Palestina. E ponto final. Eu penso assim. Quando o Mandela foi solto, a primeira coisa que ele falou: nós não seremos livres o suficiente enquanto a Palestina não for livre. Então, isso que é mais histórico, a gente vai falar do apartheid da África do Sul. Qual foi o primeiro país a se manifestar, a fazer um grande documento, um grande relatório do que estava acontecendo na Palestina? É, sim, um genocídio. Foi a África do Sul. E o importante é que de lá para cá, muitas pessoas que tinham uma dificuldade de falar que é um genocídio estão mudando de lado, estão refletindo, estão percebendo que, de fato, Netanyahu, ele é o grande antissemita. Se tem alguém que tem que ser atacado como antissemita, é Netanyahu. Ele está agindo contra o judaísmo, contra os judeus. Né? Ele não está agindo só contra os palestinos, ou só contra os muçulmanos, ou só contra os próprios cristãos que moram na Palestina. Ele está agindo contra os judeus. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança sempre. Esperançar, né, é o nosso verbo, né, já diria o Dom Paulo Evaristo Arnes. Né? A gente tem que acordar todo dia, porque a população de Gaza, eles continuam existindo. Né? Então, nós não podemos... todas as vezes, quando eu estou muito cansada, vou confessar aqui para vocês, estou muito cansada, dizer, ai, meu Deus, não aguento mais, não vou postar mais nada, vou postar, o alecrim dourado, né? Para as pessoas pensarem só coisa bonitinha, mas aí eu falo assim, cara, tem gente morrendo na Palestina neste exato momento.
e morrendo de forma muito cruel. Eu não me dou o direito de descansar. Então, a luta é todo dia. O Rafael, ele pergunta aqui: esse ciclo de ódio tem como ter fim? Israel mata milhões de palestinos, esses crescem com ódio, revidam. Como acabar com esse ódio sem fim com os países tão perto um do outro? Acho que o ódio, a gente não muda o outro, né, Rafael? Eu acredito que nós mudamos a nós mesmos. Eu não posso, vamos supor, o Jorge pode dizer para mim, professora, eu não gosto da senhora. Assim, tudo bem, mas eu vou continuar gostando de você. Então, eu não mudo o outro. A gente tem que trabalhar sempre na perspectiva de que nós é que temos que mudar. Nós é que temos que ser ação. Nós é que temos que propor o diálogo, a não violência, a reflexão o tempo todo. Eu posso olhar para vocês e dizer, olha, eu discordo completamente da opinião de cada um de vocês, mas eu tenho que dar o direito de vocês se pronunciarem. Então, não existe uma fórmula da paz. Não existe bandeirinha branca, pombinha voando. O que existe é a gente ter consciência de que nós temos responsabilidade diante de qualquer ação de violência. Se você está vendo uma injustiça sendo cometida por Gaza, eu pergunto, quantas vezes você falou sobre a situação de Gaza no boteco, na padaria, com seu pai, com a sua mãe, com seu vizinho, com o periquito, com o papagaio, com o cachorro, né? Quantas vezes você se manifestou numa sala de aula, no seu emprego? Porque, assim, a tua fala, a tua inteireza sobre este tema leva o outro a refletir, que leva um outro a refletir, que leva um outro a refletir. Então, eu penso que esse movimento é o movimento da paz. Ele é pedagógico, vou dizer. A gente só vai construir coisas, só vai mudar a situação se a gente passar a ser pessoas pedagógicas, né? De construção do pensamento, de construção desse diálogo, né? Então, a paz, quando vai vir, como vai vir, não sei. Eu só sei que eu vou estar lutando até o fim. Essa é a única certeza que eu tenho. O Gabriel pergunta aqui, qual que é a importância do Breno Altman nessa luta tão pesada? Breno, um guerreiro, né? O Breno é um dos guerreiros aí da linha de frente, meu respeito, minha admiração. Compre o livro dele, vou fazer aqui o Mechan, assim, olha, devia até ter um livro aqui, mas está lá na outra sala. Mas compre o livro do Breno, eu acho que o Breno é uma das grandes... Breno, Tiago Ávila, Walid Rabah, né, o pessoal do Ibraspal, né, enfim, todas as pessoas envolvidas, né, a Mira, né, que a gente estava falando aqui no início da nossa live, guerreira, a Mira é uma guerreira, Soraya Mislé, guerreira, a Lene Clemente, guerreira. Então, essas pessoas todas são Samira Osman, guerreira. Então, assim, são todas as pessoas de uma linha de frente que estão aí na luta, que estão aí realmente, assim, não descansam. Tiver uma coisa para falar, está presente, está sempre aí nas mídias sociais, com palestra, com fala, em passeata. Soraya Misley, quantas passeatas estivemos lado a lado, né? O Kadri, né? Muhammad Kadri, são pessoas de rua que estão ali há anos se dedicando à causa palestina. Então, é importante a gente ver. Então, o Breno é mais um desses guerreiros, né? Que a gente tem que citar. São vários homens e mulheres que não têm dormido e têm trabalhado em prol da causa palestina. Meu salve a todos eles. Temos aqui uma mensagem da Amira. Agradecemos a Diálogos do Sul por essa entrevista com a irmã Franci Rose Barbosa. Amira, um beijo para você, Amira. A Amira sempre está aqui com a gente. A Mira é essa guerreira, gente. Quem conhece a Mira, quem não leu os trabalhos dela, não vê as lives, siga a Mira. Mira sabe tudo, é história viva da Palestina. Porque é isso, a gente tem que olhar principalmente para as mulheres. A minha causa é sempre com as mulheres. Olhar para as mulheres como Samira, como a Munodé, em Brasília, professora, a Mira, a Samira, a Munodé, a minha aluna, a Jan Sadiq Adi, enfim, tantas mulheres palestinas que não jogam o lenço. Elas não jogam, elas estão ali com o seu cajado, ali na sua luta, e é importante a gente reconhecer. Alguém me pergunta aí de feminismo islâmico. Gente, é a luta das mulheres. Só que a gente tem um problema de invisibilizar a luta das mulheres. Elas estão aí na luta.
Há muito tempo. Onde eu conheci a Mira? Numa passeata, a gente trombou numa passeata pela Palestina. Viramos amiga. Como é que eu conheci isso? Uma passeata da Palestina. Então, assim, eu tenho conhecido mulheres guerreiras. Eu não gosto da ideia de guerreira, no sentido de que, tá tudo guerreira. Não, são mulheres que elas são obrigadas a serem o que elas são. Elas poderiam estar investindo nas suas carreiras pessoais, ganhando dinheiro, mas elas são obrigadas a ir para a luta. E a luta não tem hora, não tem dia, não tem remuneração, né? Então, acho que é importante a gente... Mas tem a convicção, e eu estou junto com elas, tem a convicção de que a gente vai vencer, porque a gente não vai jogar o lenço fora, a gente vai continuar aqui com o nosso lenço palestino até o fim. A gente está chegando no final. Eu agradeço muito a sua paciência. Eu sei que às vezes eu pergunto demais aqui, mas tudo bem. Queria pedir para você deixar seu último recado e se despedir do pessoal para a gente partir para o final. Jorge, eu queria primeiro agradecer muito você, o Paulo, a própria Mira, que está aí nos acompanhando, a todas as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir durante 1 hora. Muito obrigada pelas perguntas. Desejar, sabe, um olhar de esperança, um olhar de luta. Eu não sei ser diferente na vida. Eu gostaria, às vezes, meus filhos, mãe, descansa, mãe, menos, mãe, uma batalha menos. Mas eu acho que enquanto houver injustiça no mundo, eu vou estar em pé, fazendo e movimentando. Então, eu quero que vocês todos saiam daqui, ou dessa reflexão, primeiro desconstruindo essa ideia de um Islã violento, de um Islã que massacra, e separando o que é ser palestino, o que é ser muçulmano, o que é ser árabe, as coisas, os contextos diferentes, e que vocês possam diariamente alguma coisa sobre a Palestina. Diariamente. Não tenho que postar, não sei o que eu vou postar hoje, não estou encontrando nada bacana. Vai lá no meu Instagram, procura lá o meu Instagram, dá uma olhada, vê se tem alguma postagem que você gostou, alguma coisa, compartilha, porque é isso que a gente tem que dar visibilidade para a causa. Isto é o mais importante, né? E principalmente dar visibilidade para as mulheres de luta. Isso também é bem importante, porque muitas vezes eu vejo uma comoção. O fulano de tal foi ameaçado. Tá, e a fulana que foi ameaçada, que recebeu um monte de haters? Então, assim, a gente lembra sempre dos homens. Está na hora de nós aqui, enquanto sociedade, também lembrar das mulheres. Então, queria deixar aqui meu abraço, meu respeito a todos vocês, um abração ao Paulo, ao Jorge, que conduziu muito bem a entrevista e adorei todas as perguntas. E conte comigo sempre. É isso aí, gente. A gente volta na terça-feira